A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional ia votar amanhã a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas parece que o governo pediu para adiar essa discussão. Quem tem os detalhes para a gente sobre o assunto é a Rani Veloso, em Brasília. É isso mesmo, Rani? É isso mesmo, Roberto Nonato. A novidade é que, pela segunda vez, o governo pede o adiamento da votação desse projeto que diz respeito sobre as diretrizes para a votação do orçamento do ano que vem. O presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, acabou de me confirmar que o governo pediu esse novo adiamento hoje. A sessão estava marcada previamente para amanhã, na CMO, depois de uma reunião de líderes. Mas agora, com essa nova decisão, vai ficar adiada novamente, sendo que o prazo para a votação previsto no calendário da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, era no dia 17 de julho, ou seja, a gente já está com atraso de mais de 3 meses. E, de acordo com o senador Efraim, pode atrasar, inclusive, a votação do orçamento do ano que vem, prejudicando todo o ajuste aí das contas públicas. De acordo com o presidente, o governo pediu esse adiamento mais uma vez, argumentando sobre as incertezas em relação ao aumento de impostos e também a dificuldade com corte de gastos. Na sessão de quinta-feira passada, reunião da CMO de quinta-feira passada, quando o governo já tinha feito esse pedido a primeira vez ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que fez um apelo ao senador Efraim Filho, que aceitou nesse momento, Efraim Filho já havia dito sobre essa dificuldade do governo de cortar despesas. Ele disse que a derrubada daquela medida provisória 1303, que era uma alternativa ao aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, foi um recado claro do Congresso que não aguenta mais aumento de impostos. E que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, toda semana tinha uma agenda para pensar em arrecadação de impostos, mas não se falava em corte de gastos. Então, foram as críticas feitas pelo próprio presidente da CMO, que diz que nesse momento, acabei de falar com ele, esse adiamento coloca em risco a votação do orçamento do ano que vem e é uma notícia ruim para o governo, para o Congresso e também ainda pior para o Brasil. Lembrando que, além dessa dificuldade do governo arranjar o centro da meta, ou seja, ajustar as contas públicas, uma vez que aquela MP do IOF previa a arrecadação de 17 bilhões de reais apenas para o ano que vem, mais 7 bilhões de reais para este ano. Então, o governo está tendo dificuldade para arranjar uma fonte de compensação dessa medida provisória que foi derrubada pela Câmara dos Deputados. Ainda há uma discussão sobre o calendário para pagamento das emendas parlamentares. Esse é um dos pontos que há uma certa resistência, mas os parlamentares não querem abrir mão. Lembrando que no orçamento desse ano, mais de 50 bilhões de reais foram destinados a emendas parlamentares e até agora mais de 12 bilhões de reais foram pagos e a gente já está no mês 10, indo para o mês 11, ou seja, o governo teria ainda, que fazer aí um rearranjo mesmo para tentar atender esses parlamentares. Volto com vocês. Rani Veloso, direto de Brasília, com informações do orçamento. Muito obrigado, Rani. E é assunto para a gente trazer também aqui para a nossa conversa o nosso analista de economia, Alan Gani, que segue conosco aqui no Jornal da Manhã. Gani, o que é que significa ou o que impacto que pode ter essa não votação, por enquanto, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, hein? Olha só, escancara de vez, Nonato, o nosso grave problema fiscal. Por que não está sendo votado? Porque não há acordo, né? De um lado, o governo não quer cortar gastos, então foca em medidas de arrecadação, fez lá a tal da MP 1303, aumentando impostos em aplicações financeiras, em bets, o Congresso acabou derrubando, não quer cortar gastos,
Por outro lado, também o Congresso não quer cortar as suas emendas, então há aí um choque entre os poderes, um choque em relação ao orçamento, e aí você tem todo um impasse. Para 2026, vamos lembrar que a meta é de 0,25% do PIB e que não é muito, né? Para falar a verdade, para estabilizar a dívida pública brasileira, Nonato, a gente precisa de 2% de superávit primário. A gente está muito aquém. 0,25% seria essa meta, equivale a 65 bilhões de reais. Então mostra como essa situação fiscal brasileira está muito complicada, porque todo mundo fala em ajuste fiscal, só que ajuste fiscal para os outros. O governo quer aumentar imposto, o Congresso não quer abrir mão das suas emendas, o empresário não quer abrir mão do subsídio e a classe média, como sempre, acaba pagando essa conta. Pois é. Obrigada, Gani. A gente vai seguir ainda no tema. Vamos trazer também esse tema para os nossos analistas de política, Túlio Nassa, Roberto Mota. Túlio, um assunto que sempre pesa muito para o governo é, de fato, o orçamento. E com a proximidade cada vez maior das eleições de 2026, falar em cortes de gastos é praticamente impossível, né? Economizar fica ainda mais difícil. Como conseguir manter as contas no azul? Pois é, Soraya. Manter as contas no azul significaria responsabilidade fiscal. E o governo não está interessado em responsabilidade fiscal. O governo está interessado no populismo, no nós contra eles. É preciso cobrar impostos a qualquer custo. Só que o populismo, ele causa aquelas doenças do ismo. Exatamente. O divisionismo, o ilusionismo e até mesmo o estrabismo. Olha só, vamos olhar para a realidade do Brasil. Na década de 90, o Brasil tinha uma inflação galopante, taxa de juros altíssimas. Como que isso foi controlado? Aumentando o gasto público? Não. Foi controlado mediante a Lei de Responsabilidade Fiscal, que deu sustentação ao Plano Real. Vamos olhar para a realidade vizinha aqui dos países da América Latina. Vamos olhar para a Argentina, décadas atrás. Essa política da gastança pública levou a Argentina a uma inflação das maiores do mundo, que agora está sendo controlada, mas às duras penas. Vamos olhar para a recente eleição da Bolívia. Vamos aprender com a realidade da Bolívia. Uma política keynesiana de aumento de benefício social sem responsabilidade fiscal. A Bolívia enfrenta uma das piores crises nas últimas 4 décadas. Vamos olhar para a Venezuela. Venezuela enfrenta uma gravíssima crise econômica também por causa dessa política de irresponsabilidade fiscal. Então, caro ouvinte telespectador, abra o olho e não se deixe contaminar pelo estrabismo. Aquele que só sabe olhar para aumento de impostos e não para redução de despesa. Bom, Roberto Mota, essa questão da redução de despesas é algo que está pegando e, obviamente, como a Soraya destacou, ano que vem é a eleição. Vai pegar mais ainda, não? Redução de despesa não existe, Nonato. O processo orçamentário é uma coisa extremamente complexa e confusa. A maioria das pessoas não tem a menor ideia de como isso funciona e nem condições de acompanhar. E muitas coisas desse orçamento são apenas fantasia. Elas não têm nenhuma chance de virar realidade. Na cabeça do governo, o orçamento só tem um objetivo: arrecadar cada vez mais. Porque esse é um governo que acredita que gasto é vida. Vida para quem está no governo. Para nós, brasileiros, pagadores de impostos, é uma dificuldade cada vez maior para pagar as contas no final do mês.